Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanha. Eu comecei a ver esse documentário, esse vídeo aqui tem spoilers, é uma análise do documentário Eu Matei Meu Pai, de 3 episódios, original do Netflix, e que é da mesma diretora dos ótimos, né? Sequestrada à Luz do Dia, e o outro que ela fez foi, eu anotei aqui, agora esqueci. Esqueci, gente, que ótimo. É a Skye Borgman, ela também fez A Garota da Foto, que eu já comentei os dois aqui pra vocês. Bom, esse documentário, né, que tem 3 episódios, então uma minissérie, ele já começa mostrando pra gente que o cara que tá, o garoto, né, o rapaz que matou o pai, é o entrevistado. O que eu já achei sensacional, que eu falei, gente, aí vai ter a versão dele, vai ter a versão real, ele deve estar mentindo, mas nada disso. A história é bem impressionante e tem casos de violência doméstica, abuso de pais, então se esse tema for delicado a você, não assista esse vídeo, não assista a série, porque realmente é um tema bem pesado. A gente vai conhecer o AJ, a primeira coisa que a gente vai saber sobre ele é que ele tá preso, né, então ele tá dando ali uma entrevista, mas esse documentário acompanhou ele durante um bom tempo pra filmar o que estava acontecendo na vida dele após uma noite de 2019, se não me engano, onde ele atirou. Ele tava com 2 armas na mão e ele deu 3 ou 4 tiros no pai dele, a queima-roupa, né? O pai dele ficou caído na cozinha da casa. Ele nunca soube quem era a mãe dele, a gente já começa a ver algumas coisas assim meio estranhas. E uma coisa que impressionou muito todo mundo é que ele em nenhum momento chorou, demonstrou remorso. E durante o o depoimento na delegacia, o primeiro depoimento que ele dá, que é filmado, ele não demonstra nenhum carinho pelo pai. Começaram assim, então, milhões de questões em cima dele, que ele era um psicopata, era uma pessoa fria, que aquele homem era maravilhoso, Burt era o pai dele. Era ótimo, que por que o filho ia fazer um negócio desse? Só que havia algo de podre naquele reino. Eu acho que é Louisiana, né? Baton Rouge, sei lá, eles falam lá o local que era, dos Estados Unidos. Esse pai, ele era casado com uma mulher, e é exatamente essa briga desse dia, porque esse rapaz tinha ligado pra essa mulher, que é a madrasta que ele tinha a vida inteira. Essa madrasta tinha um filho de um primeiro casamento, os dois não estavam mais morando com ele, ela estava divorciada, o filho saiu antes, a gente vai saber depois lá no meio do filme, e aí começa todo o enigma, a gente começa a ver que esse pai não era tão bonzinho assim. A gente vai começar a ver que o rapaz nunca frequentou escola, foi tirado da escola, mal sabia ler e escrever corretamente. Durante o tempo que esse Burt foi casado com essa mulher, ele não só abusava fisicamente dos dois e também mentalmente, né, dos dois, como ele também monitorava os passos dele. O garoto não saía de casa em momento nenhum. Ela, quando saía, era monitorada através do celular e tinha câmeras do lado de fora para saber exatamente também do lado de dentro o que cada uma das pessoas da casa estava fazendo. Ao mesmo tempo que mostra que amigos dele achavam ele sensacional, maravilhoso, nossa, que pena, não sei porque que esse menino fez isso com ele, dá pra ver exatamente como essas pessoas que têm, né, que nessa psicopatia, sei lá como é que chama, elas conseguem ser uma coisa pra sociedade e não despertarem nenhum sentimento de esse cara é estranho, né? Afinal de contas, ele era um cara pra sociedade, bem sucedido, com um filho adolescente, casado, né? E que vivia com enteado. Só que nada disso, na verdade, era exatamente essa história. Pesquisando mais sobre o rapaz, a partir do momento que ele não sabia quem era a mãe dele, não sabia a idade dele corretamente, não sabia nem o endereço dele, afinal de contas, ele não saía de casa, ele vivia dentro daquela casa 24 horas por dia, a gente começa a entender que esse homem, na verdade, sequestrou este menino. Por que eu disse sequestrou? Porque ele conseguiu, numa brecha da lei entre estados, já nos Estados Unidos tem muito isso, né? Um estado tem uma lei, a outro estado tem outra, e aí eles não conversam. Ele teve, há muitos anos atrás, a mãe desse rapaz, que era namorada dele, esposa dele, enfim, moravam juntos, e ela tinha 2 filhos do primeiro casamento, e esse menino, no dia, estava brincando com a avó, né? A avó estava tomando conta, ele tinha uma liminar ali, né? Que ele não podia chegar perto, por N questões, ele já era um homem agressivo. Acontece que a mãe pega a guarda provisória da criança. O outro estado, não sabendo disso, dá a guarda, né? Porque ele vai mentir que a mulher é dependente química, que ela é maluca, enfim, vai colocar um monte de adjetivo na mulher e nada disso era verdade. E ele consegue que 2 policiais vão até a casa no momento em que a mulher não está, que tá só a avó, e a avó, assustada, entrega a criança. Dali em diante, ele some com essa criança e ninguém nunca mais viu. A mãe, desesperada, fica procurando por 11 anos por essa criança, até que só vai saber aonde ela foi parar
quando começa essa investigação toda por causa de um advogado de defesa, o advogado que aparece inclusive no documentário, um cara que por essa história tem uma conexão com a vida dele. Ele teve pai e mãe, ele sabia quem era o pai e a mãe, mas ele vivia num meio de muitas pessoas se drogando, de um lar ali que não era exatamente um lar acolhedor. Então ele se viu naquela situação de não ter uma base, uma estrutura familiar bacana, e colocou todo o seu conhecimento ali, toda a sua força, né, pra mostrar de verdade quem era aquele menino e como que aquele pai tinha criado ele, tinha feito com que esse menino tivesse apertado esse gatilho. Então, ao mesmo tempo que todo mundo ali, né, fica falando, não, mas ele é um assassino, ele nada justifica ele ter matado o pai. As atitudes do pai, o jeito como ele criou esse menino, o jeito como ele abusava dele, por mais que não tivesse nenhuma denúncia, esse menino não sabia o mundo exterior o que tinha, ele começa a perceber isso com 11, 12 anos, ele fez isso com 16 ou 17, se eu não me engano, ele começa a provar ali no tribunal e consegue, então, liberar esse menino num prazo, né, numa lei, na verdade, num tempo que fosse possível ali, na pena mais branda, que tivesse para essa situação. É uma história muito forte, é uma história muito marcante, é uma história principalmente que quando começa, a gente começa a ter uma visão e cada episódio vai dando um plot twist, a gente vai sabendo mais coisa, é super rápido de assistir, são 3 episódios, eu super indico a vocês. Eu acho que o mais bacana do formato foi exatamente a nossa visão e mudando junto com as pessoas que estão acompanhando o caso, e que a princípio esse pai é maravilhoso e o menino é um psicopata, e depois a gente vai vendo como esse rapaz passou tudo que ele viveu, a vida dele inteira, com esse monstro, com esse pai dele, que era pai biológico, mas um homem que não sabia ser pai, totalmente dominador, totalmente abusivo, pra chegar ao limite dele de pegar uma arma e de atirar nesse homem, achando que ali ele teria sua liberdade, na verdade. Os depoimentos do rapaz também são muito fortes, são muito intrigantes e incômodos, né, porque a gente vê ali tudo que ele passou. Ele não é um rapaz, assim, normal, digamos assim, ele tem ali os seus bloqueios até emocionais por causa da situação, mas é uma história muito bacana de se acompanhar. Minha nota pra esse documentário é de que é excelente e de que se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir. Se você já viu, não esquece de colocar aqui o que você achou, se você também curtiu, né, descobrir sobre essa história horrível, uma história péssima, mas que é muito bem mostrada aí nesses 3 episódios. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.